A graça e a paz, Senhor, meus amados. Shalom. Hoje vamos iniciar a nossa leitura no mês de fevereiro. Ainda vamos continuar no livro de Êxodo. Estamos aí, nosso plano anual. Hoje é o nosso 32º dia de leitura da palavra. E vamos continuar com Êxodo 7, de 7 a 9. Quem ainda não tem o plano de leitura bíblico, eu vou deixar o link na descrição para que você possa adquirir esse plano de leitura bíblico, tá? É gratuito. É o plano de leitura bíblico da Zion. A igreja Zion Church, a igreja que eu faço parte. É onde eu congrego com os meus irmãos. E nossa leitura hoje vai ser Êxodo 7, de 7 a 9. Mas antes de iniciarmos, eu quero fazer uma oração. Vamos orar comigo? Espírito Santo, eu quero te agradecer pela tua presença. Vem de forma poderosa, ocupa os espaços, para que não sobre mais nada, só a tua gloriosa presença. Ocupa todos os espaços. Que tudo possa ser consumido pelo teu fogo santo. Em nome de Jesus. Eu te peço, dá inteligência, sabedoria, para que as pessoas possam entender a leitura da tua palavra de forma clara, simples e aquilo que o Senhor quer revelar a nós. Eu te agradeço, Espírito Santo, pela tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Já vai pegando teu cafezinho, agora pela manhã. Tem sido dias corridos. O ambiente de gravação não é o usual. Não é um ambiente no qual eu tenho me acostumado a gravar. É muita zoada, muito... Não, mas enfim, como eu já falei, não posso parar a leitura. Onde eu estiver, vamos continuar com a nossa leitura bíblica. Não importa o momento e o lugar. O que importa é nunca parar, nunca retroceder. Estamos em ordenança do Senhor. Estamos aqui para aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Então vamos proceder com a nossa leitura. Já ia me esquecendo. Eu peço que você se inscreva nesse canal, clica no sininho para ativar as notificações para receber mais vídeos desse canal. Assim que os vídeos começarem a subir, você receber mais vídeos desse canal. Eu peço que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, seus amigos, familiares, pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor e ser abastecidas todas as manhãs, e também ouvir as mensagens bíblicas que são colocadas todo o domingo. Eu agradeço muito a atenção de vocês, eu agradeço muito esse apoio, esse carinho que eu tenho recebido. E eu peço que você comente aqui no vídeo o que você tem vivido esse período, o que o Senhor tem tocado no teu coração e o que você tem entendido da leitura da palavra. E assim eu peço sua atenção nisso daí e vamos fazer a nossa leitura. Quero informar a todos vocês que em breve nós vamos ter a nossa live profética. Então, um dia na semana eu vou entrar ao vivo e vamos ver o que o Senhor quer entregar para cada um de vocês. Então, sem mais delongas, Êxodo, capítulo 7 ao capítulo 9. Já pegou sua Bíblia? Vamos prosseguir. Continuar com esse momento de Moisés. Tá? Moisés ainda no Egito com o povo. Capítulo 7.
Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu constituí como Deus, perdão. Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe cair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração do Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês. E eu porei a mão sobre o Egito e farei cair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhe havia ordenado. E assim fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando falaram com Faraó. O Senhor falou a Moisés e Arão: Quando o Faraó lhe disser, faça um milagre, você, Moisés, dirá a Arão: Pegue seu bordão e jogue-o diante do Faraó, e o bordão virará uma serpente. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Arão jogou seu bordão diante do Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as ciências ocultas, pois cada um deles jogou seu bordão, e eles viraram serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés: O coração de Faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com o Faraó pela manhã. Ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente e diga a Faraó: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou para dizer-lhe: Deixe o meu povo ir, para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir. Assim diz o Senhor: Nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão que eu tenho na mão, ferirei a água do rio, e ela vai virar sangue. Os peixes que estão no rio, os peixes que estão no rio vão morrer. O rio vai cheirar mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. E o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão que pegue o seu bordão, estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue, e haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista do Faraó e seus oficiais, e todas as águas do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração do Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Faraó virou-se e foi para casa, sem dar atenção ao que tinha acontecido. Todos os egípcios cavaram junto ao rio, para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Capítulo 8. Depois que o Senhor disse a Moisés: Vá falar com o Faraó, e diga-lhe assim diz o Senhor: Deixe meu povo ir, para que me adore. Se você não quiser deixá-los ir, eis que castigarei com rã todo o seu território. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e encontrarão as suas casas, em seu quarto de dormir, sobre a sua casa, nas casas de seus oficiais, sobre o seu povo, e nos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs virão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão
que estenda a mão com o seu bordão sobre o rio, sobre os canais, sobre as lagoas, e faça subir rãs na terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram toda a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Faraó chamou Moisés e Arão e lhe disse: peçam ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então eu deixarei que o povo vá e ofereça sacrifício ao Senhor. Moisés disse a Faraó: tenha a bondade de me dizer quando é que devo orar por você, pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que a rã seja retirada de vocês e das suas casas, e fiquem somente no rio. Faraó respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor, nosso Deus. As rãs se afastaram de vocês, das suas casas, dos seus oficiais e do seu povo, e ficarão no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença do Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com o Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios, nos campos. Os egípcios ajuntaram as rãs em Moncão e Moncãs, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou com o coração endurecido, não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda seu bordão e bata com o pó da terra, para que transforme em piolhos em toda a região do Egito. Eles assim fizeram. Arão estendeu a mão com seu bordão e bateu com o pó na terra. E houve muitos piolhos nas pessoas e um gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com as ciências ocultas para produzirem piolhos, mas não conseguiram. E havia piolhos na terra, nas pessoas e no gado. Então os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés: levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó. Eis que ele sairá às águas. Disse-lhe: diga-lhe, assim diz o Senhor: deixe meu povo ir, para que me adore. Se você não deixar meu povo ir, eis que eu enviarei enxame de moscas sobre você, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo e nas suas casas. As casas dos egípcios encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia, separarei a terra de Gósen, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxame de moscas, e você saiba que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó, à casa de seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com esses enxames. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifício ao seu Deus, mas sem sair dessa terra. Moisés respondeu: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecermos tais sacrifícios diante de seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão? Temos que ir ao caminho de 3 dias ao deserto e oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como ele nos disser. Então Faraó disse: eu os deixarei ir, para que ofereça sacrifício ao Senhor, seu Deus, no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe, e orem também por mim. Assim, Moisés respondeu: eis que saio da sua presença, e orarei ao Senhor. Amanhã, esses enxames de moscas se afastarão de Faraó, e seus oficiais do seu povo. Só que o Faraó não deve me enganar outra vez, não deixando o povo ir, para que ofereça sacrifício ao Senhor. Então, Moisés saiu da presença do Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E os enxames de mosca se afastaram de Faraó, e seus oficiais do seu povo. Não ficou uma mosca só.
Mas ainda, dessa vez, o faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. O Senhor disse a Moisés: apresente a faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixe meu povo ir, para que me adore, porque se você se recusar a deixá-los ir, e ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã o Senhor fará isto na terra. E o Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho egípcio dos egípcios morreu. Porém, do rebanho israelita não morreu um único animal. Faraó mandou verificar, e eis que do rebanho de Israel não havia morrido nenhum sequer. Mas o coração de Faraó se endureceu, e ele não deixou o povo ir. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: peguem as manchas de cinza de um forno, e que Moisés atire essas cinzas no ar, diante da terra do Egito, e em tumores que se arrebentam em úlceras nas pessoas e nos animais por toda a terra do Egito. Eles pegaram as cinzas de um forno e apresentaram a Faraó. Moisés atirou a cinza no ar e ela se transformou em tumores que se arrebentaram em úlceras nas pessoas e nos animais. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e eis que não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. O Senhor disse a Moisés: levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe meu povo ir, para que me adore, pois dessa vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Mas em verdade foi para isso que eu o mantive, para mostrar a você o meu poder e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Você ainda vai se levantar contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por esse tempo, farei cair uma forte chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, mande recolher o seu gado e tudo o que você tem no campo. Todas as pessoas e os animais que estiverem no campo e não forem levados para casa morrerão ao cair sobre ele a chuva de pedras. Aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com que seus servos e seu gado fugissem para casas. Aqueles, porém, que não se importaram com as palavras do Senhor, deixaram que seus servos e seu gado ficassem no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre os céus, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e o fogo desceu sobre a terra, e o Senhor fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedra de fogo e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedra destruiu tudo o que havia no campo, tudo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedra destruiu todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: dessa vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, para que, pois já bastam os grandes trovões e a chuva de pedra. Eu os deixarei ir e vocês não ficarão mais aqui. Moisés respondeu: quando eu sair da cidade, estenderei a mão ao Senhor, os trovões ficarão e já não haverá chuva de pedras, para que vocês saibam que a terra é do Senhor. Mas quanto a vocês, que os oficiais, eu sei que ainda não temem o Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava na flor.
Porém, o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não havia nascido. Moisés saiu da presença do faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Quando o faraó viu que cessaram as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim o faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim, lembre que a nossa porção do nosso primeiro dia do ano, ou primeiro dia do mês de fevereiro, perdão, até quando você vai permanecer com o coração endurecido para o Senhor? Até quando você vai viver olhando para a terra e exaltando um Deus que não existe? Quando na verdade só existe um Deus, Deus Todo-Poderoso. Até quando você permanecerá com o coração endurecido, assim como o faraó esteve com o coração voltado para os encantamentos, voltado para tudo aquilo que não vem e não provém do Senhor? Que o Senhor possa colocar em sua mente, em seu coração, aquilo que Ele quer que você saiba, aquilo que Ele quer que você entenda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu que peço, Espírito Santo, venha de forma poderosa sobre as pessoas e façam a entender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Quebranta os corações, Senhor, pois não é por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo, que assim se faz e assim tu se faz entender. Eu que peço, Senhor, abençoa essas pessoas, que elas tenham um dia extraordinário, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, vamos ter aqui, vamos ter aqui o local para você se inscrever no canal. Vamos ter uma playlist aqui. E aqui vamos ter um vídeo que eu vou colocar para que você possa assistir. Então, fique à vontade, maratone nesse canal e Deus os abençoe. E até amanhã, em nome de Jesus. Tchau, tchau.